Sal de cozinha. Está na tua mesa, custa cêntimos. Mas e se eu te disser que este mesmo sódio está prestes a destronar o lítio, o cobalto e o níquel? Os minerais que durante anos foram chamados de o novo petróleo. E que uma empresa apoiada pela Volkswagen acaba de dar o maior passo nessa direção. Hoje vamos perceber como as baterias de sódio vão tornar os carros elétricos mais baratos do que os a combustão. E o que os países produtores de petróleo, como Angola, devem fazer para não serem apanhados desprevenidos. Maio de 2026. A Gotion High-Tech, cujo maior acionista é o grupo Volkswagen, anuncia a sua nova marca de baterias de sódio, Gnashant. 3 versões, 3 revoluções. Primeiro, a versão de alta energia atinge 261 Wh por quilo, um aumento de 60% face às baterias de sódio anteriores. Para os utilizadores, densidade de energia, medida em Wh por quilo, é simplesmente a quantidade de energia que a bateria consegue guardar por cada quilo de peso. Quanto maior o número, mais longe o carro vai com o mesmo peso. Segundo, a versão de potência aguenta descargas a menos 50 graus, o que significa que funciona em climas extremos onde as baterias convencionais simplesmente morrem. Terceiro, a versão de armazenamento ultrapassa 20.000 ciclos de vida e passou no teste mais exigente de segurança. Um prego de aço de 8 mm atravessou a célula e ela não se incendiou. 0. Fumo 0. Chama 0. O que significam estes números no mundo real? Uma bateria que dura 20.000 ciclos. Se cada ciclo te der em média 400 km de autonomia, estás a olhar para 8 milhões de quilómetros de vida útil. Para um condutor médio, isso significa décadas de utilização, muito além da vida do próprio carro. Quanto ao preço, as baterias de sódio usam matérias-primas abundantes e baratas. O sódio é extraído do sal comum, ao contrário do lítio, cujo preço é volátil e sujeito a tensões geopolíticas. O custo estimado por quilowatt-hora para baterias de sódio ronda os 40 a 60 dólares, contra mais de 100 dólares para as de lítio. Tradução: carros elétricos mais baratos de comprar e muito mais baratos de manter do que qualquer carro a gasolina ou gasóleo. O diferencial de preço entre um elétrico e a combustão está prestes a desaparecer e a inverter-se. E o que acontece aos países que se sentiam ricos por terem grandes reservas de lítio, cobalto e níquel? Um estudo publicado em 2025 mostra que a substituição acelerada por baterias de sódio pode reduzir a procura acumulada destes minerais em 68% face ao cenário base, e que o equilíbrio entre oferta e procura via reciclagem pode ser alcançado já em 2045. O sódio é o 6º elemento mais abundante na crosta terrestre. Não está concentrado em meia dúzia de países, não depende de mineração intensiva, não está sujeito a guerras comerciais. Para um país como Angola, que exporta petróleo, não lítio, há aqui uma lição profunda. O que hoje é estratégico pode deixar de o ser. E o que hoje parece insignificante, como o sal, pode tornar-se o recurso do futuro. Os gigantes automóveis aprenderam esta lição da pior forma. A Toyota, líder mundial, demorou demasiado a apostar nos elétricos. E agora corre contra o tempo com as suas baterias de estado sólido, previstas para produção em massa entre 2027 e 2028. Estas baterias prometem 1.200 km de autonomia e carregamento em 10 minutos. Mas a concorrência chinesa já está a produzir sódio à escala dos gigawatts. A Volkswagen foi mais esperta. Em 2023, investiu 700 milhões de dólares na Xpeng, uma startup chinesa de veículos elétricos inteligentes, para ter acesso à sua tecnologia de software e condução autónoma. E mais importante, tornou-se o maior acionista da Gotion High-Tech, a empresa que agora lidera a revolução do sódio. A lição é clara: ou abraças a mudança ou és atropelado por ela. A VW percebeu que não conseguia competir sozinha e foi buscar quem já estava na frente. E Angola com isto? Os dados são inequívocos. No segundo trimestre de 2025, as receitas de exportação de petróleo angolano caíram 13,6% face ao ano anterior,
para 5,6 mil milhões de dólares. A China, que absorve 55% do nosso crudo, é simultaneamente o país que mais rapidamente está a eletrificar a sua frota automóvel. O cenário que se desenha é simples de entender, mas difícil de aceitar. À medida que os nossos principais clientes transitam para a mobilidade elétrica, a procura por refinados petrolíferos vai contrair-se. Pode ser uma mudança gradual, mas será uma mudança irreversível. E Angola tem de estar preparada. A oportunidade? Usar o conhecimento e o capital gerados pelo petróleo para entrar na cadeia de valor dos veículos elétricos. Não apenas como consumidores, mas como produtores de componentes, como montadores, como exportadores de produtos e serviços deste setor. Baterias de sódio são feitas de materiais abundantes e baratos. Por que não fabricá-las em África? Por que não montar carros elétricos em Angola para o mercado africano? Por que é que devemos pensar assim hoje? Porque o sal de cozinha está a desafiar o lítio e o cobalto. E o que está por vir desafiará o petróleo. Porque as políticas de Estado existem para nos precaver do inevitável, não para reagir quando já for tarde demais. Porque a sociedade de veículos elétricos existe precisamente para isto, para informar, educar e preparar o caminho para decisões informadas. A história mostra que os impérios que se agarraram a uma única riqueza pereceram com ela. Angola tem hoje a oportunidade de usar a riqueza do petróleo para construir a riqueza do futuro, num setor onde o recurso mais valioso não está no subsolo, mas na visão dos seus líderes e na capacidade dos seus cidadãos. Quem diria que o sal de cozinha um dia faria tremer as petrolíferas? Mas é exatamente isso que está a acontecer. E nós, em Angola, temos a escolha: ver acontecer ou fazer acontecer. Bem-aja.